E aí, galerinha, tudo massa? Sejam bem-vindos aí. Nós temos uma aula massa de matemática. Matemática é massa. Vocês podem até não gostar, mas matemática é massa, velho. Bom, nós estamos trabalhando com a ideia de potência. A gente estava trabalhando com a ideia de potência. E apareceu algumas situações, né? Aparece algumas situações de algumas propriedades, por exemplo, né? Então, na aula passada a gente falou sobre base, expoente, potência e apresentou algumas situações como essa. Então, potência de potência, a propriedade. E quando a gente começou a fazer essa planilha aqui, a gente começou a trabalhar desse jeito aqui, por exemplo, escolher o número 10 como base, né? Então, a gente colocou aqui o 10 como a base. Aí a gente colocou um número aqui como expoente. Para colocar escolher uma base, um expoente, e aí a gente fez a conta chamada de potência, que é a nossa conta básica, né? Então, aqui, a gente fez o seguinte, pegou o 10, repetiu várias vezes, né? Pegou o expoente aqui, eu vou deixar um espaço vazio mais uma vez, pegou o expoente, escolhi um número aqui. Nesse caso, eu vou escolher o número 8, tá? Como 8 aqui, 7, 6, e assim por diante. João, você quer falar alguma coisa? Não. Bom, então, nesse caso, a gente colocou aqui essas potências, né? E essas expoentes. E aí a gente falou bem assim, se a gente continuasse aqui caindo aqui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? A gente pensou nisso aqui. E o que acontece com a potência? 10 elevado a 8, 10 elevado a 7, então a gente falou assim, ó, essa base elevado a esta potência, desculpa, essa base aqui elevado a esta potência, ela tem esse valor. Quando a gente faz isso com todos, né, aparece essa brincadeira aqui, ó. Então, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, e com os números negativos. Aí apareceu, aqui só nessa brincadeira aqui, apareceu 3 tipos de números. A base e o expoente aqui, a base é um número natural, que é o 10. O expoente apareceu aqui um número negativo, então é um número inteiro. E a potência apareceu uns números quebradinhos aqui, e aqui se a gente continuar não vai ter nunca o final desse número, né? A gente está tendo o conjunto dos números racionais. E para não confundir a nossa cabeça, a gente vai estudar a ideia de conjuntos. Então, a nossa principal ideia aqui é trabalhar com a ideia de conjuntos numéricos, para que eu possa entender essas contas. Para que a gente possa trabalhar com a ideia de potência, eu preciso pensar na ideia de conjuntos numéricos. E aí eu vou trabalhar com vocês, nesse momento, a ideia de conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, né, eles são o seguinte, uma organização dos números, que a gente vai organizar de acordo à característica. Quando eu organizo o meu guarda-roupa, eu organizo de acordo à característica. Então, por exemplo, uma parte fica calça, uma parte fica short, uma parte fica camisa. Quando eu vou organizar meus livros, eu também organizo por as características. Eu não vou pegar por livros pequenos e livros grandes, porque apesar de ficar bonito, botar todos os pequenininhos de um lado, os grandes de outro, eu vou ter um problema que, na hora de eu procurar um livro, eu não sei se eu vou pegar, se ele é pequeno ou se ele é grande. Então, eu organizo pelos meus livros pela característica. Livros de matemática, livros de poema, livros de história, livros de psicologia, livros de engenharia. Então, eu vou organizando pelas características. A mesma coisa é com os números. E vou fazer uma breve revisão dessa ideia de que a gente já trabalhou. O conjunto dos numéricos, né, temos alguns principais conjuntos, mas são inúmeros, tá? A gente pode organizar o conjunto dos numéricos de diferentes formas. Os primeiros conjuntos numéricos conhecidos pela humanidade são chamados de números inteiros positivos, mas nós conhecemos, na verdade, de conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são esses, 1, 2, 3.
Só que ele não é só até aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É um número que a gente conta as coisas naturais. Quantos irmãos eu tenho? Quantos andares tem esse prédio? Então, são coisas que. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas nascem por semana? Então, são números que a gente usa naturalmente, tá? E aí a gente utiliza um N, esse N é diferente, tá? Observe que esse símbolo aqui, ele é diferente, ele não é um N qualquer, tá? É um símbolo específico para representar os conjuntos dos números naturais, tá bom? Já aparece, como a gente viu aqui na nossa planilha, né? Quando a gente olha para a ordem aqui, descendo, apareceu alguns números negativos. E quando aparecem esses números negativos, a gente precisa classificar eles também. Aqui nós estamos contando de partes por partes, tá vendo? 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esses aqui para cima são os números naturais. Esses aqui para baixo aparecem os números negativos. Eles não são naturais. Apareceram por causa de uma propriedade de potência. Nesse caso, esses números aqui, eles são todos eles agora, eles serão números inteiros. Só que a gente tem os positivos, que são os naturais, e tem os negativos. Então nós temos esse conjunto aqui agora se chama números inteiros, tá? Então o conjunto dos números inteiros vai trabalhar com a ideia de potência. E trabalhar com números inteiros, você vai utilizar um Z também diferente, ó. Z. Por que o símbolo é Z? A história diz que foi por causa de um nome do matemático alemão que organizou esse símbolo, tá? Então, essa que é a ideia de números inteiros, que você trabalha com os positivos e os negativos. Ok, galera? Tudo bem? Bom, como eu falei, por que a gente chama esse conjunto número Z? Rapaz, é um nome bem estranho lá. É um número alemão, né? Mas depende muito da parte da escrita. Depende muito da história, tá? Só que aí a gente volta de novo para a planilha. Então, nós vamos voltar aqui para a planilha. Na planilha, nós temos aqui números inteiros. Mas quando chega aqui, nós temos pedaços. Esses números aqui, ó, observe que eles são pedaços. Certo? Então, na ideia de potência, eles são pedaços. Mas como é que eu vou entender que tipo de conjunto? Observe que ele é positivo e não é inteiro. Ou seja, esse número aqui, ele não é um número natural e ele não é inteiro, ele é pedaços. Aí aparece novamente a ideia do conjunto, né? De a gente trabalhar do conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Números inteiros naturais, números positivos, números inteiros que pega todos os positivos e os negativos, e agora a gente trabalha com pedaços. Mas trabalhar com pedaços é tão complicado que aí aparece um probleminha que é o seguinte: fração, né? A ideia de fração. Trabalhar com essa ideia de escrever todos esses números é mais fácil, em vez de dizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até onde você quiser. Ou então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 6, até onde você quiser. Fração é diferente. Porque fração é muito complicado. Ó, entre 0 e 1 existe inúmeros números. Então, como é que eu vou escrever esse cara? Então, eu vou pensar o seguinte, ó, é qualquer número que você possa escrever como forma de fração. Então, essa aqui é a nossa explicação para o conjunto dos números racionais. Certinho, galera? Então, nós temos os números inteiros, nós temos os números naturais e nós temos o conjunto dos números racionais, que podem ser qualquer tipo de fração. Voltando para a planilha aqui, nós temos esses conjuntos aqui, esses elementos, números racionais. Naturais, somente naturais, né? Números inteiros,
números racionais. Aí alguém teve uma ideia e falou bem assim, ô professor, e se eu pegar, por exemplo, o número 10 e elevar a seguinte fração, 1/2, posso? Eu posso fazer essa conta? Porque, veja bem, aqui eu estou fazendo 8, 7, 6, 5, mas se eu quiser um número entre 0 e 1, eu posso usar como expoente? Alguém fez essa pergunta para mim. E aí a gente vai responder. Quanto que é 10 elevado a 1 dividido por 2? Ele apareceu esse número aqui. Certo? Então, será que é só isso, professor? Tem mais números aí depois, ou será que tem mais coisas? E quem seria o próximo número? Aqui está 1, 6, 2, 2, 7, 7, 6, 6. Quem seria o próximo número se tivesse continuidade aqui? Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Aí aparece um problema. Esse número aqui, ele não é um número... Olha só, cada vez que eu quiser procurar um número aqui, eu vou procurando. Esse número aqui, ele não é um número racional. Ele não é natural, ele não é inteiro, ele não é racional. Esse cara aqui é um número irracional. Aí aparece o conjunto dos números irracionais. Então, finalmente, vamos encontrar os números que podem ser representados, que não podem ser representados na forma de fração. Eles são números que conhecemos como números irracionais. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. O π é um número irracional. Esse E aqui, tá, que a gente chama de número natural, ele também é irracional. Então, o conjunto dos números irracionais são todos os números reais, tá? Números reais são números que a gente utiliza para representar alguma coisa. Então, são números que a gente utiliza para representar alguma coisa. E uma grandeza, tá? Números que a gente utiliza para representar uma grandeza, que podem ser escritos em forma de fração e números que não podem ser escritos de forma de fração, e a gente chama de racionais. Não existe nenhum racional que é irracional ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa principal ideia. E aí a gente vai trabalhar com algumas operações que a gente pode fazer dentro dos conjuntos. Fechamento. O que é fechamento? Se eu trabalho, faço conta com dois números, ele continua dentro do conjunto, então ele está fechado naquela propriedade. Comutativa, eu posso trocar a ordem da operação. Associativa, eu posso utilizar nesse conjunto vários números para fazer uma conta de vez. Eu posso distribuir operações, tipo multiplicação com adição, divisão com adição ou com a subtração, eu posso fazer isso. Então, são algumas operações, a gente chama de axioma, né? Algumas verdades que a gente aceita no conjunto dos números reais. Bom, feito isso, falado isso, né? A gente também tem alguns elementos importantes dentro dos conjuntos. Os elementos neutros, os simétricos, os inversos. Podemos fazer contas de subtração, divisão, multiplicação. E essa é a ideia nossa, que a gente vai estar trabalhando com os conjuntos, e cada elemento de um conjunto, e aí agora eu peço que você preste bastante atenção, um conjunto, ele pode ter outros conjuntos menores, tá? Ele pode ter outros conjuntos menores, ou ainda, ele pode ter elementos ou não. E esses elementos, tá? Esses elementos, a gente diz que ele pertence ou não pertence a um conjunto. Tá? Então, a gente diz que os elementos pertencem ou não pertencem a um conjunto. E como é que eu digo que um elemento pertence ou não pertence? Utilizando esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, ele não é um E, ele é alguma coisa parecida com E, tá vendo? Ele é alguma coisinha parecida com E. Então, eu digo assim, 8 pertence aos números naturais.
Quando ele não pertence, eu utilizo esse símbolo aqui cortado. Está vendo aqui? Ó? Eu utilizo esse símbolo cortado. Então, pertence e não pertence. Essa é a linguagem que a gente vai estar utilizando. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais são subconjuntos dos números reais. O que isso significa? Que o conjunto dos números reais abraça todos eles. Se eu tivesse no quadro, eu ia desenhar para vocês essa figura agora, que eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Por saudade que eu estou de um quadro. Bom, eu vou mostrar essa figura aqui para vocês aqui, ó. Aqui, esse desenho aqui é todos os números naturais. Mas você me pergunta, os números naturais é infinito, cabe aí dentro? Claro que não, é só uma representação. Todo número natural é um número inteiro. Só que nem todos os inteiros é naturais, certo? Porque tem os negativos. Então, todo natural é inteiro. Todo número inteiro eu posso escrever como fração, então todo número inteiro é um número. Todo número inteiro, ele é um número racional. Tem números irracionais, que eu não posso misturar com os racionais. E para fazer a junção desses dois, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, é a partir daqui que a gente vai estar trabalhando com as nossas ideias de conjuntos, para que a gente possa resolver problemas como esse de potências, para que a gente possa entender as operações com os números. Alguma dúvida? Não. Interrompendo a nossa gravação. E vocês que não estão aqui com a gente presente, tá? Assistam essa aula com muito carinho e deixem um comentário. E observação, eu fico olhando quem assiste, quanto tempo assiste nossos vídeos, tá? Lá fica tudo registrado. Então, um abração, assista o vídeo por completo. Claro, se você chegou aqui, você está assistindo por completo. Ô, cabeção. Mas deixe um comentário aí, valeu? Abraço.